Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura japonesa, Yasunari Kawabata, País das Neves. Então já começamos a ler, a obra de literatura japonesa, literatura chinesa. E Kawabata, a gente leu aquele livro sobre a Casa das Belas Adormecidas, As mulheres ficavam adormecidas e os homens ficavam à noite, observando as mulheres dormindo. Então a gente já leu esse romance assim, erótico, descritivo, sensualista. E esse é o estilo do Kawabata, Então, assim, nós estamos descobrindo o Kawabata ao mesmo tempo que o Murakami, e são de estilos completamente diversos, Esse é um estilo descritivo, sensual, luxurioso, assim, mas muito poético. E o Murakami é um estilo mais prosaico, mais literatura estadunidense. Lembra o Hemingway, Em alguns momentos lembra o Hemingway, o Fitzgerald, E é uma literatura assim muito rápida, Você lê rápido, muito diálogo, E essa literatura não, essa literatura você lê devagar, sugestão, dá muita sugestão de sinestesias, Então ele descreve tudo, Ele descreve todos os personagens, descreve os ambientes, descreve o tom de voz dos personagens, Em que momento acontecem os diálogos, ele vai inserindo as lembranças no meio dos diálogos, Então a pessoa fez um gesto, ele lembra desse gesto em outros momentos, uma imagem, refletida, ele lembra outra imagem refletida, Então interessante é a paródia, por exemplo, que o Ítalo Calvino fez em Um Viajante à Noite de Inverno, Um Viajante à Noite de Inverno. É um livro do Calvino em que ele tem um capítulo em que ele faz uma paródia de romances japoneses. Então eu imagino que é o do Kawabata, É aquele romance assim, altamente descritivo e é realmente o romance japonês. Tanto é que ele foi o primeiro Nobel, Primeiro Nobel do Japão, 1968. Guardem aí. O Nobel de Literatura para o Kawabata, Ou seja, justamente por essa riqueza poética, e prosaica, e prosa poética, tudo misturado, É interessante que a literatura voltou a isso, A literatura dos anos 2000 para cá voltou a reinserir a poesia na prosa, Então a prosa ficou altamente poética, uma poesia em forma de prosa, uma prosa poética. Seria justamente isso, você vai contando a história, porque aqui nós temos um escritor, ele vai para as montanhas, é o Shimamura, é um escritor muito assim, requintado, elegante e tal, então ele vai, o narrador vai descrever justamente esse modo em que ele vai conhecendo a cidade, a cidade do País das Neves, o norte, na época do inverno, e ele vai conhecendo as geishas. As geishas, que é aquela figura da mulher, artística, não confundir muito com a mulher assim, que faz um programa, não é exatamente isso. Às vezes tem esse envolvimento sexual, depende, até com o massagista pode ter esse envolvimento sexual, mas a geisha, ela é uma mulher assim, que conversa sobre artes, toca instrumentos musicais, então é uma educação toda refinada para ser uma geisha, não é só uma questão sexual, Tanto é que em alguns momentos aqui que ele faz certas propostas sexuais, a mulher fica até assim, não, você está achando que aqui, essa casa aqui é o quê, Então é um lugar assim, mais para um retiro mesmo, descanso, um spa. É um spa, O cidadão vai lá, uma hospedaria assim, vai descansar, Então ele vai deixar a vida dele em Tóquio, vai para esse local mais assim, na época de inverno, Diz que a neve se acumula pelas ruas e as pessoas usam todo vestido assim, parecendo na Sibéria, Então ele vai mostrar essa distinção do campo, Essa região lá que tem esqui, Uma estação de esqui, um Bariloche, Um Bariloche do Japão. Então ele vai para lá e fica justamente, se envolve com essas mulheres, Então, e aqui você vai conhecendo justamente o dia a dia dessas mulheres, Como é que a questão, como é que elas são vistas pela sociedade, e mulheres que escrevem diário, comenta livros, Ela lê os livros e comenta nesse diário os livros que ela leu, os personagens. E ele pergunta: por que você faz isso? Você estuda letras? Por que você é crítica literária? Não, eu gosto de fazer isso, Então é uma coisa inútil. Então a arte é uma coisa inútil, Por que você vai ler 100 livros e comentar esses 100 livros sendo que você não é crítico literário? Você não vai publicar isso no jornal? Então ele acha inútil algumas coisas, Mas para pensar, a arte é meio inútil, Tipo assim, então eu posso ler 100 romances, não comentar nenhum deles, ou então escrever uma notinha sobre cada um deles, mas isso não teria nenhum valor estético, porque eu não vou fazer um romance sobre romance e também não vou publicar na coluna de crítica literária do jornal, Então eu posso ler 100 romances pelo simples prazer de ler. Igual a Virginia Woolf fala, O leitor, o prazer do leitor é justamente a leitura, O leitor não lê. A menos que você faça um curso de letras, que tem que fazer doutorado, e aí você tem que ler, fazer um resumo do livro, fazer uma análise do livro, alguma questão de teoria literária, então você está lendo para algum outro objetivo, Você está lendo para algum outro objetivo,
que não é exatamente o ato da leitura, né? Então a arte, ela visa ter uma fruição, um prazer na própria arte, né? Então, você não faz uma arte para alguma coisa. Se você faz uma arte para ficar famoso, se você faz uma arte para vender disco, então você está querendo ser um mercenário, ou seja, você está querendo publicar, você está querendo ficar famoso com a música, não é exatamente pela música. Você pode, né, ser um músico de bar, tocar ali a vida toda e não preocupar em gravar, né? Então, ou seja, você entendeu a questão? Então ele acha estranho, a mulher que lê vários livros, ela lê muito livro, né? Tem um diário que ela anota, né? Então ele fica assim, nossa, mas que coisa inútil, né? Você faz. E ele vai descobrir outras coisas, né? Por exemplo, ela tinha um noivo e o noivo ficou doente e ela se sacrificou, né? Ou seja, trabalhou como geisha para poder pagar o tratamento desse noivo, né? E parece que o noivo agora tem uma outra proposta, uma outra pretendente, né? Então essas meandras que ele vai analisando de que essa geisha aqui no caso, né? O nome dela deixa eu achar, Komako, né? Porque muitas vezes eu falo assim, a mulher, né, aí em alguns momentos ele tem o nome, né, Komako. Então, essa Komako, ela mostra os momentos que ela se sacrifica, né, da família. Ela mora numa casa de uma professora de dança, né, então ele vai descrevendo, e ela trabalha como geisha, né, justamente nessa hospedaria. E aí em alguns momentos ele chama para conversar, muitas vezes ele é meio Baudelaire, assim, esse autor, ele é meio, vai passar um avião aqui, deixa eu só tirar o som. Então lembra um pouco Baudelaire, né? Baudelaire tinha essa questão de ele tinha as mulheres assim que ele tinha aquela ligação espiritual, podemos dizer assim, né? Ligação assim mais de música, de artes, né? Ele idealizava essas mulheres e as mulheres que ele olhava mais carnalmente, podemos dizer assim, mais erótico, né? Então esse escritor parece um pouco isso, que como as mulheres que ele se envolve de forma erótica, depois ele nem quer conversar, né? Ele prefere silêncio. E a mulher que ele se interessou para conversar, ele até dá um tempo, senão eu não quero me envolver eroticamente, né? Eu gosto de conversar, e ele gosta de ouvir música, né? Então ele fica ouvindo as músicas e perguntando quem está tocando aquele instrumento, qual é aquela canção, né? E aqui vai mostrando esses estilos musicais, né? Do Japão, né? Então vários estilos musicais, vários temas, né? Então é interessante conhecer um pouco da cultura japonesa. E aí eles vão conversar sobre música, né? Então ele não quer envolvimento erótico, porque depende do envolvimento erótico como uma paixão, vai passar, né? E aí ele vai conversar o que com a mulher? Ele não vai ter envolvimento pessoal, né? Sim, né? E é interessante que ele percebe isso nele mesmo, porque ele voltou a encontrar a mesma mulher da temporada passada, né? Depois de 200 dias, que ela contou no diário, né? Depois de 200 dias ele voltou lá na estação de esqui, mesmo na estação de esqui, e encontrou a mesma mulher. Depois ele vai chamar de Komako, né? Komako, essa mulher que ele reencontrou. Então é interessante que ele já está se ligando afetivamente com ela, né? Então mas ele não quer nada assim, né? Há alguns momentos eróticos entre eles, mas você vê que tem mais conversação, né? Eles ficam falando sobre música, falando sobre livros. Então é interessante como é que. E a mulher, assim, ela tem muito interesse por dança e música, ele tem, né? Ele coleciona recorte de revistas sobre danças ocidentais também, né? Então é interessante como é que eles têm assuntos em comum, né, para debater. E ele vai mostrando justamente isso, ou seja, a educação que uma geisha precisa ter, ou seja, ela tem que ser refinada, tem que saber conversar com os patrões, né? Tem que saber tocar os instrumentos, saber as músicas, né, as cantigas. E aí pelo estilo musical, né, que elas estão usando, então você sabe, né, pela afinação, quem está tocando, então ela sabe, né, o estilo de cada geisha. Então, ou seja, elas têm uma educação para ser, né? Então não é só uma questão erótica, né? Mas é interessante que as formas de descrição dele sempre estão, é uma descrição, ela Baudelaire. O que é a ideia do Baudelaire, né? A ideia de sinestesias, né? Podemos dizer que ele é bem simbolista nesse ponto. É uma prosa bem simbolista no sentido de que ele vai descrevendo odores, né? O cheiro, os reflexos da luz, a forma da roupa, a entonação da voz, né? Então mesmo que ele não queira de primeiro ter um envolvimento erótico com as mulheres aqui, elas são descritas sempre de forma sensual, né? Então, e ele fica usando a forma como elas, além do que elas estão falando, a mensagem que elas estão, né, o assunto que elas estão falando, a entonação da voz, quando elas estão, né, quando elas se sentem assim indignadas com o assunto que ele está, então ele vai percebendo essas nuances, e todas essas nuances são descritas no livro, né? Quando ele sabe quando a mulher está incomodada com o assunto, ele muda de assunto, quando a mulher não quer ser tocada, né, quando a mulher é tocada, né, a questão da mulher ser embriagada, elas vão, então a geisha que ela vai numa festa e os homens servem bebidas e elas ficam embriagadas, né? Então elas se sentem envergonhada de estar bêbada, né? Então ela vai buscar ajuda lá. Então, assim, são cenas interessantes que é uma profissão que as mulheres, né, adentram essa profissão e muitas vezes se sentem indignadas, né, porque elas ficam ali bebendo, não querem beber, mistura bebida, os homens fazem as mulheres beberem, né? Então é interessante que ele fica assim, essa questão, ele se ligando afetivo, ele percebe que
que elas estão ali para servir os patrões, né, que são os homens que estão pagando, né, é uma hospedaria de temporada de esqui, então os homens vão para o uso de prazer, né, os homens vão lá, massagem e tal, e ele percebe que a condição feminina aqui, né, interessante que ele, o cuidado que ele tem de descrever essas condições femininas, né? E muitas vezes a gente acha que ele está julgando, né? Até quem fez o resumo aqui acha que ele está julgando o protagonista, né? Então ele fala aqui que quando ele usa os personagens masculinos com um certo desprezo, né? Porque ele está mais preocupado com a vida das mulheres. Então ele usa o personagem masculino para observar a vida dessas mulheres e tentar entender como é que elas vivem, né? Ou seja, como é que é ser a vida da geisha, né? Então, eu acho interessante, eu acho mais assim, não pelo assunto, mas a forma como é escrito, né? O estilo do autor, ele tem um estilo mesmo, então é impressionante como é que ele faz você adentrar na história, né? Não acontece nada, nenhuma mirabolância, nenhuma reviravolta, a narrativa é bem lenta, né? Ele vai descrevendo muito, né? Então, para quem está acostumado com thriller de espionagem, literatura de detetive, vai achar muito tedioso, né? É um livro muito tedioso porque vai só descrevendo com as conversas, né? Então não tem nada, não tem reviravolta, não tem explosão, não tem intriga internacional, não tem conspiração atômica, né? Então, para quem está acostumado com a literatura estadunidense, que é corrida, né? Um monte de coisa acontecendo, personagens, e quem está traindo quem. Aqui não, aqui você vai conhecendo os personagens aos poucos, o nome da personagem lá, né? Você lê 20 páginas aqui, até aparecer o nome da personagem, né? Então ele vai construindo a personagem pela voz, pela forma como ela se veste, ele vai escrevendo as roupas da pessoa, né? Vai escrevendo o ambiente que ela está, os horários, né? O crepúsculo, ele chegou na cidade de trem e vai escrevendo o crepúsculo, a imagem, e conhece a personagem pela imagem refletida no vidro, né? Aí, então, todas essas questões altamente descritivas, né? Ele escreve tudo, então é fantástico. Dá vontade de aprender japonês para ler no original. Como é que deve ser no original, né? Dá vontade de ler em japonês. Então é interessante os estilos, né? O estilo é totalmente diferente do Murakami, né? Eu estou lendo os dois ao mesmo tempo. E igual no chinês também, né? A gente começou a ler a literatura chinesa e tem lá o Dai Siji. O Dai Siji, ele escreve totalmente diferente dos chineses que eu estou lendo. Porque o Dai Siji, ele tem uma pegada toda, assim, uma vibe toda francesa, né? Ele gosta de cultura francesa e tem cheio de referências à França, né? A cultura francesa, a literatura francesa. Desde lá o Balzac e a costureirinha chinesa, né? Interessante como é que ele coloca isso aí. E aí eu estou lendo outros chineses também, totalmente diferente, né? A forma como ele escreve chinês, não conheço o chinês, mas a forma de descrição. Então é tão diferente os chineses que eu estou conhecendo agora com os chineses que eu estou lendo mais, que é o Dai Siji. É a mesma diferença daqui do Kawabata com o Murakami, né? Murakami também é outro estilo, sim, é menos descrição e mais diálogo, flui mais, né? Você lê mais rápido, assim. E essa literatura aqui é mais lenta, né? Então lê com calma, você vai para o parque, lê um capítulo, né? Lê um trecho, lê umas 10 páginas, pensa, ouve os pássaros cantando. Então, com a bata para você ler aqui no parque com calma, né? Enquanto que o Murakami você lê no metrô. Então, quando eu vou pegar o metrô, né? Aí eu pego ali o Murakami, que é aquela prosa rápida, né? Então, tem uma literatura para você ler no metrô, todo mundo falando na sua cabeça. E tem a literatura que você vai ler no parque, né? Assim, uma tarde, ninguém no parque, só você e os pássaros, né? E uma serra lá, alguém cortando a árvore lá do outro lado do parque. Então aí sim, aí funciona você ler o Kawabata, né? Ok? Então fiquei a dica, depois o próximo que eu vou falar do Murakami, que é a literatura de metrô, certo? Você pode ler no metrô, ou então com o ponto de ônibus, né? Está no ponto de ônibus, né? Ponto de ônibus esperando, e você pode ler o Murakami tranquilamente, ok? Então, grato pela atenção e acompanhe aí a nossa playlist de literatura japonesa e literatura chinesa, né? Que eu estou descobrindo junto com vocês, né? Que eu não conheço nada, né? Então, eu estou acompanhando aí os inscritos que estão dando sugestões, então eu estou aprendendo um pouco de literatura oriental, né? E em breve vamos ter literatura indiana também, né? Acho que vou colocar literatura indiana, tanto literatura indiana, profana, podemos dizer assim, como literatura também, literatura do tipo mais religiosa, né? Que é interessantíssimo, né? A literatura indiana da religião indiana. Vamos entrar nisso aí, em breve nós vamos entrar nisso também. Então aguardem novidades sobre playlist de literatura indiana, ok? Então grato pela atenção e não deixem de compartilhar.